Olá! Tudo bem com você? Hoje eu venho aqui falar sobre um tema importante, eu acho que movimenta a vida de muitas pessoas, de outras já não, outras pessoas têm medo, não querem falar sobre esse assunto, porém, com essa atmosfera e esse clima que nós estamos atravessando com o Covid-19, é importante a gente trazer um lugar de diálogo e expressão para as nossas emoções, para que a gente tenha um processo de mudança e transformação que seja positivo na nossa vida. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a passagem, a morte, o luto, e para mim é o tema central desde quando a gente começou o nosso isolamento e o nosso recolhimento, pois essa estratégia foi para que a gente evitasse o nível de contaminação e também, assim, as mortes precoces diante ao atendimento do nosso sistema de saúde. E hoje, o nosso sistema de saúde ele já está entrando em um colapso. A gente já sabe que o uso deles nas internações, a gente já tem 80%, 90% dos nossos hospitais, né, sendo utilizado, e essa capacidade faz com que a gente tenha que se recolher mais um pouco, tenha que ter esse compromisso e a responsabilidade de perceber que o nosso sistema de saúde talvez não consiga abarcar a todos. Os médicos e as equipes já estão começando os processos, né, de anamnese e diagnóstico, e isso faz parte está na nossa, acho que legislação, na nossa Constituição, que os médicos, eles percebam quais são as pessoas que podem, de alguma maneira, se beneficiar com o processo da vida. Se beneficiar no sentido, a pessoa que pode se recuperar com maior facilidade, né? Como um jovem que tem o Covid, mas tem algum problema respiratório, vai precisar ficar na UTI, mas esse jovem, ele ainda tem a capacidade de escrever uma história, de ter um fluir da vida que é diferente de uma pessoa idosa, que já escreveu, já construiu algo e provavelmente não vai conseguir suportar, né, esse processo com o Covid. Isso às vezes parece até, pra gente que é brasileiro, inescrupuloso, né? Como é que a gente tem que escolher quem vive e quem morre? Porém, para quem faz medicina, esse é um dos aspectos trabalhados na sua formação, pois dentro de uma calamidade como a gente está atravessando, pode acontecer. A gente sabe que nos países que houveram guerras, que tiveram catástrofes que são importantes, isso já é usual, isso é um pouco mais natural. Mas aqui no Brasil, por termos esse país que é beneficiado de tantas virtudes, a gente nunca passou por algo tão importante. O nosso sistema de saúde, a gente sabe que ele, de alguma maneira, sempre viveu em crise pela nossa condição política e ele conseguiu, de alguma maneira, lidar com essa falta de material e as necessidades que até haviam. Porém, eles nunca passaram por um processo como o Covid-19. Né? Isso é novo para todos nós. E por ter essa capacidade mundial também, né? Não é isolado. Essa é uma das características que eu acho tão importantes para a gente perceber que nós estamos escrevendo uma história, que nós estamos passando por algo que vai ficar marcado para os nossos descendentes. Então, qual é o nível de história que nós estamos escrevendo para a nossa geração futura? Então, isso ficou como uma inquietação profunda dentro do meu ser, e eu convidei alguns sacerdotes, né? E por que eu convidei alguns sacerdotes para falar sobre a morte? Pois nós sabemos que dentro das religiões, cada deus ele serve a uma sociedade, a um tempo histórico, e esse Deus contém recursos dessa época, né? Então, quando a gente pensa em Lutero, que atravessou a peste negra, ele estava influenciado sobre essas questões da morte para fazer
as suas teses, os seus cânticos, e assim reformular a sua igreja. E isso é muito importante a gente perceber quando o pastor Hernani, ele conta pra gente na entrevista que eu fiz. Um outro aspecto que também é muito importante e que o César, o ex-monge, ele traz para nós é a meditação sobre a morte. E que eu achei esplêndido que dentro da filosofia budista existe uma ferramenta onde você tem contato e pode elaborar como você pretende morrer. Né? Então, se colocar no futuro, pensar sobre a morte, você começa a dialogar com ela e, de alguma maneira, começa a se reorganizar, trazendo planos, percebendo o que você quer para a sua vida. Né? Pois a finitude, de alguma maneira, faz com que a gente pense: o que eu fiz da minha vida? Será que eu sou uma pessoa realizada? Será que eu construí os meus sonhos? Eu fui uma pessoa feliz? Estou sendo uma pessoa feliz? Eu posso criar esse ambiente a partir dessa meditação? Então, acho essa ferramenta muito importante pra gente, né? E também o Babalorixá Ricardo, que fala sobre essas questões das religiões mais antigas, primordiais, que eu acho que de alguma maneira a constelação familiar ela tem uma certa similaridade, né? Eu acho que a constelação familiar ela é um grande ritual moderno para que nos ajude a atravessar as nossas dificuldades em si. Então, pensando um pouco nessas mortes que podem ser de uma maneira rápidas e intensas, né? Uma morte que pode ser dramática e ficar gravada no indivíduo e na sua família, eu comecei a ter essas inquietações e construir com eles possibilidades para que a gente possa criar rituais de passagens, né, para os nossos entes queridos, para essas pessoas que estão atravessando esse processo, e que seja uma despedida com amor, com tranquilidade, com respeito, vamos dizer assim. E nós sabemos que a constelação familiar é uma ferramenta importante para lidar com essa questão do luto. Pois quando a gente está em grupo, ou mesmo no processo individual, nós tocamos muito nesses processos que não foram vivenciados. Pessoas que ainda estão conectados com esses entes, com um amigo, com um pai, com uma mãe, e que não deixa essa pessoa que faleceu, ela descansar em paz. Muitas vezes sou eu que fico conectado a esse processo de morte. Então, se dentro da minha biografia, dentro da minha história, eu sofri um acidente, ou eu vivenciei uma morte muito próximo de mim, de uma pessoa que eu gosto muito, às vezes de um irmão, de um amigo, não consegui me despedir dele e me sinto culpado porque eu não consegui fazer algo, eu fico conectado a esse mundo dos mortos, a essa lembrança, a essa história. E eu acabo ficando numa inércia, porque eu fico conectado a essas vozes, a esses sentimentos que vêm dessa dimensão. Ou mesmo quando eu estou numa constelação e eu percebo que um ancestral ele pede algo para mim, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu acho que para vocês que frequentam a constelação, vocês também já devem ter visto esses ancestrais que querem algo ainda da gente. E normalmente é ser reconhecido, é dar um lugar para essa história ou como ele faleceu, para que a gente possa, de alguma maneira,
se desconectar desse mundo, desse campo dos mortos, né? Dentro da constelação a gente trabalha com o campo da vida e com o campo da morte. Isso é intrínseco. Bert Hellinger, ele sempre nos fala que a constelação é trabalhar com vida e morte a todo tempo. Essa conexão está junta. Ou mesmo quando eu vivo o luto do meu pai e da minha mãe. Às vezes a minha mãe não conseguiu se despedir do pai, não conseguiu se despedir da mãe. Eu sinto essa tristeza, essa angústia, e eu vivo essa angústia porque eu quero ajudar o meu pai e a minha mãe. Então, esses processos, eles são bem vivos na constelação. Eu dei 3 perspectivas que eu acho muito importante, porém tem outras. Muitas vezes uma pessoa vive esse campo da morte quando a sua empresa falece. Porque a gente sabe que muitas vezes a empresa, ela representa algo na vida de alguém. E a gente sabe que pode representar um pai, uma mãe, um aborto, ou um relacionamento também do nosso passado que eu, de alguma maneira, não consegui me despedir. Essa pessoa já está em outra relação e eu não consegui, ainda estou conectado a ela. E quando eu construo essa empresa, ela representa essa história que eu ainda não me desconectei. E dentro dessa empresa, ela morre, ela falece. Ela tem uma finalidade. Finalidade no sentido... Eu não chorei a morte desse filho, desse aborto, desse natimorto. Trago isso numa empresa e a minha empresa, ela fica conectado a essa dimensão, a esse campo da morte, e ela também falece. E aí eu choro. E quando eu choro, quando eu entro em contato através da minha empresa que está morrendo, na verdade eu estou chorando por esses entes ou essas pessoas que eu não pude me despedir, e ali eu posso trazer todas as minhas emoções, todos os sentimentos que era dessa história e que eu coloquei nessa empresa. Isso também acontece nos nossos relacionamentos. Às vezes eu tive um relacionamento, eu já tive um caso onde em um acidente o namorado acabou falecendo e ela, sempre em uma nova relação, fazia com que essa relação acabasse com um final muito trágico, e ela chorava copiosamente. Ela não sabia por que ela entrava nessas emoções tão profundas. E isso tinha a ver com essa relação, né? A gente voltou nessa história biográfica, né? Onde ela tinha acontecido esse acidente com esse relacionamento, e ali ela pôde chorar realmente por esse namorado que havia falecido. Então, quando nós não vivenciamos realmente esse processo de luto, né, esse processo que pode ficar marcado na nossa alma e na alma da nossa família, isso fica em gerações futuras, né? Isso fica comigo, pode ficar com os meus filhos, com os meus netos, até que eles tragam luz para essa história que eu vivenciei, que foi importante para todos. E quando a gente diz em algo que é dramático, mais uma vez, é algo que é muito intenso e rápido. E é o que está acontecendo nessa perspectiva do Covid-19, pois a pessoa, ela tem o diagnóstico, né, ali 3, 4 dias, em 14 dias ela já está internada, já na UTI com respiradores. As pessoas não podem ir até lá por uma medida sanitária, elas não podem se despedir, e há o falecimento e já tem que ser feito o velório 1, 2 horas com poucas pessoas, e já é enterrado. Eu não consigo ter uma comunicação, uma relação com esse processo. Eu até sei disso que está acontecendo, porém eu não sei o que fazer e como fazer. Que isso eu acho
muito importante. E esses três convidados, eles nos ajudam a elaborar um pouco. Esses vídeos estão no meu YouTube, começa com o César falando sobre falando um pouquinho do que é a religião budista. Depois nós temos o pastor Hernani falando sobre a Igreja Evangélica Luterana, o René, ele que me apresentou o padre Hernani, o pastor Hernani, e por último nós temos o Babalorixá, né, de Umbanda e de religião Iorubá, que é o Ricardo. E isso é muito interessante, né? Porque olhando um pouco sobre essa perspectiva, a gente sabe que a iluminação de Buda acontece quando ele tem um contato com a morte. Quando ele percebe a finitude em si, é que ele começa a refletir e perceber o que a morte pode fazer com o ser. Então, esse processo pode ser de iluminação para o nosso caminho, para a nossa história. O pastor Hernani, ele traz também uma característica que eu acho muito interessante para quem é cristão, para quem gosta dos mitos cristãos também, que tem a ver com... Ele fala que no Primeiro Testamento, a morte é uma punição divina e que isso se ressignifica no Novo Testamento. Então, há uma mudança de consciência, há uma transformação do aspecto divino dessa religião. E o terceiro, que é o Babalorixá, o Ricardo, ele vai tocar na consciência das religiões primordiais e que eu gosto muito de pensar nessa perspectiva e nesse sentido. Ele vai falar dessa conexão da natureza e do ciclo, né? Pois a gente sabe que a constelação familiar e o pensamento sistêmico, ele tem um pensamento circular, né? Ele não é um pensamento linear como normalmente é nos colocado, que nós temos que ser mais, melhores e conquistar objetivos. Nós sabemos que a intuição, a sensação, o sentimento, o pensamento, ele trabalha numa circularidade. Jung até gosta de falar da circumambulation, né? Uma energia que sobe e que desce. Eu gosto muito dessa ideia e essa palavra sempre está comigo. Circumambulation. E essa circularidade, né, que vem através dos povos antigos, das sociedades primordiais, que estavam conectadas à natureza, e que a gente sabe que a natureza, ela é cíclica. Dentro da natureza, nada se perde, tudo se renova. Vida e morte estão altamente conectadas dentro do nosso ser. E como a gente percebe isso? A gente pode olhar um arquétipo que é muito importante, milenar, né? Está aí desde a evolução do Big Bang, né? Que é o Sol. Né? O Sol, o dia e a noite, eles são arquétipos que nos ajudam a entender esses processos de vida e morte, pois o Sol normalmente representa a consciência, a energia do masculino, a força que renasce a partir de uma noite, de uma sombra, de um crepúsculo, de uma noite, de um entardecer, né? Essa noite que normalmente representa a lua, o feminino, os seus ciclos, a dimensão da profundidade e desses ciclos da noite que podem ser altamente reconstrutivo. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando nós dormimos, a noite trabalha em nós. Muitas vezes eu digo para os meus pacientes, para os meus clientes, durma. Deixe a noite trabalhar por você. Você não precisa fazer tudo sozinho. Deixe essas forças do dia e da noite fazer com que você consiga tocar aspectos profundos da sua alma. E isso é muito importante também, pois nesse momento eu percebo muitas pessoas que estão sonhando com pessoas que já faleceram. Pessoas, pai, mãe, avô, tio,
né? Pessoas que foram importantes dentro da vida delas e que voltam agora nesse aspecto da quarentena. E isso quer dizer que você vai morrer? Não. É a sua alma te ajudando a elaborar esses ciclos de vida e de morte. Muitas vezes, né, ou nessa atmosfera da quarentena, nós estamos fazendo esse ciclo de morrer e nascer para as relações que estão acontecendo na nossa vida. Pois a gente sabe que, através desse isolamento, nós tivemos que mudar muito a direção, o propósito do nosso trabalho, da relação com a nossa família, da relação com o nosso marido, com a nossa esposa, com o namorado, né? Porque às vezes eu tenho um namorado que vive do outro lado da cidade, eu não posso vê-lo. Né? Eu sei que eu tenho que respeitar esse isolamento porque eu posso prejudicar a ele e a família dele até. Ou as pessoas que moram sozinhas dentro de um apartamento e que também está restrito de ver a sua família e tem que viver esse isolamento sozinha. Ou muitas vezes as famílias que vivem em um cômodo com 6, 7, 10 pessoas. A gente sabe que o Brasil ele é muito grande, nós temos consciências e famílias que são totalmente diferentes. Né? A gente sabe que tem famílias que vivem num cômodo de 7 metros. Né? E isso é importante. A gente tem que perceber que hoje, através do coronavírus, do Covid-19, nós somos convidados a pensar na nossa individualidade, nós somos convidados a pensar na nossa família e na nossa sociedade. E isso pode ser um passo importante para você. Né? Então, os sonhos, eu percebo que os sonhos, eles estão muito ativos porque nós perdemos, e eu digo perdemos por um curto período, né? Os nossos sonhos, nós perdemos o propósito e a direção que a gente estava internamente. Putz, eu queria viajar, eu estava querendo entrar na faculdade, eu ia entrar num curso novo, eu ia pedir a minha esposa, eu ia pedir a minha namorada em casamento, e agora a gente não pode fazer isso. Né? Eu tenho que lidar com as frustrações que estão tocando os sonhos e as expectativas que eu tinha dentro do meu mundo. E esse é um aspecto de luto também, é um aspecto fúnebre. E talvez a gente tenha que deixar os sonhos que eram mais próximos agora, eles falecerem. Mas aqueles sonhos que são de longo prazo, de médio prazo, a gente pode tocar neles. Então, aquilo que a gente estava vivenciando, talvez a gente não possa realizar, mas olhar um pouquinho para a vida a médio, a longo prazo, isso é benéfico. A gente pode perceber, ou a gente pode organizar, né, esses sonhos que às vezes estavam guardados dentro de mim. E isso é muito importante, pois a quarentena ela começou de uma forma. E ela foi se modificando para cada um de nós, né? Pois, às vezes, aquela pessoa que estava muito bem na quarentena, agora ela está mais melancólica, ou ela pode estar mais ansiosa. Aquela pessoa que estava ansiosa no começo da quarentena, agora está mais organizada. A pessoa que estava mais melancólica, agora está um pouco mais ansiosa. Porque cada um de nós, o Covid vai convidar para olhar para as dinâmicas que são importantes. Né? Então, esses estímulos que estavam externos, eles começaram a diminuir, né? Para algumas pessoas se tornaram zero, e isso é um convite para que a gente toque aquilo que é importante dentro do nosso ser. E para algumas pessoas, isso pode entrar num processo de negação. Eu não vou olhar para essa dor, eu não vou olhar para essa tristeza, eu não vou olhar para essa mágoa, eu vou fazer curso, vou arrumar minha casa, vou ficar falando com os meus amigos, eu vou tentar tapar isso com alguma outra atividade. E a partir do momento que eu entro nesse processo de negação, ou entro nesse processo de inércia, de uma inércia negativa, de um vazio, onde eu não sei lidar com ele, a minha angústia começa a tocar, o meu medo começa a vir. E não só a me sentir vulnerável, eu começo a olhar
para a parte mais sombria que existe dentro de mim. Aí vem a angústia, vem a tristeza e todos esses sentimentos que são avassaladores. Até que eu comece a olhar para eles, perceber qual é o chamado que o Covid está fazendo para mim e assim começo a dialogar com todos esses sentimentos internos. E isso tem um pouco a ver com o processo de luto, que é isso que eu queria trazer. Pois se eu entro nesse processo de negação, eu não quero que essa pessoa morra, eu não quero que essa pessoa vá, eu não quero que essa pessoa faça passagem, dessa maneira não, esse não é o jeito dela atravessar. Será que você está trazendo dignidade para a doença dela? Será que você está trazendo dignidade para o processo dela? É isso que a gente pode começar a pensar e expressar até. Pois quando eu entro nesse processo de aceitação, e eu não quero nem falar sobre as fases do luto, pois cada um tem uma maneira de lidar com o luto. Tem pessoas que nesse momento ficam bem, né? A gente conhece isso, só aquela pessoa que perdeu um ente querido sabe como é fazer esse processo fúnebre. Aquelas pessoas que ainda não tocaram nisso podem imaginar, mas só a pessoa que passou realmente, a gente sabe a dor de como é fazer esse processo. E aí, para quem é mais espiritualizado e tem uma ideia mais ampla, fica um pouco mais fácil de atravessar isso, de vivenciar. Ela tem capacidade de tocar nesses sentimentos e ficar triste, chorar, ter angústia. Mas enfim, como eu estava falando, tem pessoas que atravessam a morte muito bem. Né? Ah, não, vamos pegar os papéis, vamos falar com a funerária, vamos lá organizar isso daqui. Né? A partir do momento que enterrou a pessoa, ela entra nesse processo. Tem gente que já começa a fazer esse processo antecipado, já percebe que a pessoa tem uma debilidade, tem uma sensibilidade e, nossa, eu vou perder essa pessoa, eu não vou poder estar com ela, e agora, isso também faz parte do processo. Tem gente que vive o luto antecipado. E tem pessoas que vivem o luto como luto. Fica ali do lado, percebe a dor, né, a profundidade, e vai vivendo isso como etapas orgânicas, né? Digo, respostas àquilo que está acontecendo literalmente com a história da pessoa que está falecendo, né? E vai vivendo isso de uma maneira no mesmo tempo. Então, eu acho que a gente tem que perceber a nossa maneira de vivenciar o luto. O luto literal, né, de uma pessoa que está morrendo por esse processo do Covid-19, e um luto simbólico, né, o nosso renascer, o nosso aspecto de sol e lua, né, de enfrentar essa noite sombria, de dizer, eu estou triste por tudo isso que está acontecendo, e conseguir renascer. E eu digo até para os meus pacientes que eles falam, nossa Gil, eu estou sem sonho, eu estou triste, eu estou magoado, e agora o que vai ser da minha vida, o que vai ser compreensível, vamos chorar. Como assim chorar? Vamos chorar. É importante você viver essa dor agora, é importante nós conseguirmos tocar nessa frustração que você está tendo. Pois se ela não passar isso nesse momento, nessa atmosfera, ela vai atravessar isso depois. E esse depois, né, pode ser um lugar um pouco perigoso. Porque a partir do momento que eu coloco isso em outros lugares da minha vida, eu posso, né, estar prejudicando outras relações que são saudáveis. Um aspecto que eu acho muito importante tem a ver com o Babalorixá Ricardo, que ele vai trazer representantes, né, formas simbólicas de lidar com esse luto, com essa passagem em si. E que tem a ver com a constelação também, né? A constelação, ela é muito espiritual nesse sentido, pois a gente vai colocar representante para as nossas famílias e ali eu consigo vivenciar esse luto com essa pessoa, mas a gente não está conseguindo fazer esse aspecto nesse momento, né? Às vezes eu posso fazer uma representatividade
com um objeto, com a roupa, com a foto. Posso fazer uma reunião online, onde eu possa expressar aquilo que é mais divino dentro de mim. E as pessoas que estão ao meu redor, elas podem ser testemunhas disso. Né? A gente sabe que o olhar do outro às vezes é importante para que a gente consiga expressar aquilo que é essencial, aquilo que é genuíno, e até deixar outras pessoas testemunhar o seu amor, o respeito, a saudade que ela tem dessa pessoa que está fazendo a passagem em si. Então, talvez a gente tenha que nesse momento criar e experimentar esses rituais de passagem de uma maneira um pouco experimental, assim. Né? Eu olho um pouquinho pro pastor Hernani e ele conta que ele teve casos onde a enfermeira ajudou nesse processo de luto, levando o celular, levando o computador, fazendo com que a pessoa, mesmo ali na UTI, tivesse essas palavras. E eu percebo que as pessoas que trabalham no sistema de saúde, elas estão extremamente sensíveis, fazendo sim esse papel de psicopompo, né? De atravessar essas pessoas na vida e na morte. Eu imagino como elas estão emocionalmente profundas através desse aspecto de ter que escolher ou não, né? Mas percebo que nesse processo elas estão sendo bem acolhedoras através do que o pastor Hernani trouxe e daquilo também que eu fui pesquisar na linha de frente. Um outro aspecto que eu acho muito legal e que tem a ver com a constelação é esse aspecto. É um olhar, né, quando a gente vai perceber nas sociedades antigas, nas sociedades primordiais, uma maneira que eles lidaram para desenvolver esses processos de vida e morte foi o culto aos ancestrais, a ancestralidade em si. Né? Então, a partir do momento que eu continuo cultuando, lembrando desse ancestral dentro da minha casa, eu consigo elaborar esse processo de vida e de morte. Né? Pois para eles, os ancestrais eles só morrem, principalmente isso na cultura iorubá. O ancestral só morre quando ele deixa de ser lembrado. E isso é algo muito bonito e profundo. Então, a gente também vai falar sobre vida e morte, enfim. E aí a gente pode conectar as pessoas que estão vivas, conectadas à morte, e as pessoas que estão mortas e estão extremamente vivas, né? A psicanálise trabalha muito nessa perspectiva, porém, isso é algo muito ancestral, né? Quando a gente vai buscar essas respostas dos pensadores, dos pensamentos, essas religiões ou essas culturas primordiais, elas trazem muitas respostas para o nosso dia a dia, pois foram milhões de anos no diálogo com essa natureza, com esses arquétipos. E sim, né, o nosso corpo ele está intrinsecamente ligado à natureza, mais uma vez tocando nesse sentido. E a constelação familiar, ela resgata esse aspecto né, de você manter vivos seus ancestrais. Você é o seu pai e a sua mãe. Como você os mantém vivos após o falecimento deles? Pois o seu corpo é o seu pai, o seu corpo é a sua mãe. O seu corpo é o seu avô, a sua avó, seu bisavô, sua bisavó, seus tataravós. O seu corpo, ele tem uma ação histórica. Ele é um corpo ancestral. Ele carrega todas essas informações. Então, quando eu consigo perceber também através da constelação que essas ações continuam vivas em mim, esse aspecto da morte ele tem uma ressignificação. E, gente, para quem gosta de Jung, para quem gosta do pensamento sistêmico, é óbvio que a gente precisa de uma certa espiritualidade para conseguir compreender Jung, para conseguir compreender Bert Hellinger, e a gente vai precisar de espiritualidade sim para compreender esse sentido da morte. Né? A gente sabe que muitos filósofos, muitos escritores, muitas religiões em si, a base da construção da reflexão é a morte. E quando a gente consegue
trazer um diálogo onde a morte esteja com a gente um pouco mais próximo, e a gente percebe que eu não tenho tanto medo dessa morte, eu tenho respeito por ela, e isso é completamente diferente, eu posso trazer essa ressignificação, né? Eu posso tocar nesse destino, né? Nesse fio da vida de uma outra maneira. Um aspecto que eu quero trazer aqui, que eu acho importante também, os três tocam que para uma boa morte exige uma realização pessoal. E eu acho isso muito bacana, pois quando a gente constrói algo que vai se eternizar para a vida através das memórias, isso sim faz com que a gente continue vivo dentro desse olhar sistêmico e também desse olhar ancestral. Porém, quando a gente olha um pouco mais para a constelação familiar, nós sabemos que essa lealdade que nos conecta a tantas histórias pode ser que me influencie a ter um final trágico. Então eu sei que algumas pessoas que podem falecer precocemente, algumas pessoas que podem ter um suicídio ou mesmo um assassinato, pode estar conectado a histórias dos seus ancestrais e como eles vieram a falecer. Então, através dessa lealdade, isso também mostra como nós muitas vezes podemos morrer e até como nós podemos viver. Esse é o aspecto principal, pois se os meus ancestrais não me autorizam a vida, muitas vezes eu tenho dificuldades, né? Muitas vezes eu tenho obstáculos, ou eu tenho uma lealdade nessa consciência a não viver aspectos que eles também não conseguiram. Então eu preciso, ou eu posso, né? Eu falo desse preciso, sou tão afirmativo, mas eu posso pedir autorização para esses ancestrais para viver coisas que foram diferentes dos meus pais, dos meus avós, até mesmo como eles nasceram e morreram. O processo de conciliação, que é um processo muito bacana e que é um processo em que a humanidade se distanciou, ele é um processo onde os rituais, eles nos ajudam a conectar com o fluir da vida. E isso é muito bonito. Através dessa individualização, da construção dessa comunidade, dessa sociedade moderna, nós nos desconectamos um pouco dessa perspectiva de ter um ritual que nos conecta ao fluir da vida, que nos ajuda a nos regular, né? E isso é um fator que eu acho importante a gente tocar aqui, pois a gente deixou de lidar com a morte para a gente temer a morte. E a partir do momento que eu tenho esse temor à morte, eu quero fugir dela. Então nós temos inúmeros mitos, como o mito da vida eterna, o mito da beleza eterna, né, da fonte da juventude. Nós temos o mito narcísico, né, que fala sobre o se apaixonar por si mesmo, que são mitos que nos enrijece, nos restringe, né, quando a gente olha para esses lugares. E a gente poderia falar de muitos, até mesmo dos mitos iorubás que são mais próximos, né, dos nossos indígenas, dessas conexões culturais que às vezes a gente esquece também de olhar e que tem recursos para que a gente possa beber dessa fonte. Então, hoje eu venho falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é importante para a gente e que talvez fique cada vez mais próximo de nós, assim, cada vez mais frequentes por a gente está passando por esse aspecto de contágio, né? Contaminação e do nosso sistema de saúde, que pode sim entrar em colapso se nós deixarmos de ser conscientes com os nossos amigos, com a nossa família, com a nossa sociedade. Essa é uma contribuição, e se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, traz para mim aqui. Cada vida, cada ser humano, ele é único, e talvez a gente tenha que falar sobre isso pessoalmente, né? Pessoalmente, digo por vídeo, mas trazer algo sobre a sua história, né?
para que a gente olhe como isso aconteceu, como a vida e a morte, através dos seus ancestrais, tocam você nesse instante. Ok? Um beijo no coração e qualquer coisa, manda um grito aqui.